O termo narcisista nasceu na mitologia grega, passou pela psiquiatria e foi adotado pela psicanálise. Quem que era o narcisista para a mitologia grega, para a psiquiatria e, por último, segundo Freud? A figura do Narciso é a figura do sujeito que vê o próprio reflexo na água como espelho e se apaixona por si mesmo, né? E aí ele mergulha e acaba afogado. Então, tem uma conotação aí já negativa, trágica da situação. Essa concepção, quando passa pela psiquiatria, já na época do Freud, o narcisista é aquele sujeito que é fechado em si mesmo, que é visto como alguém que se ama muito, que não se relaciona com o mundo à sua volta, né? Quando a gente chega no Freud, que é, na verdade, quem colocou na praça a ideia de narcisismo como uma forma de distúrbio de comportamento ou de desvio do desenvolvimento de maturação normal, digamos assim, da vida psíquica, foi o Freud. Então, no Freud, você tem um narcisismo primário, como ele fala, que seria o narcisismo tipo normal, que é quando a criança está numa situação em que ela não sabe o que é ela, o que não é ela, então tudo é ela, né? E nesse momento ela tem momentos de prazer, quando ela mama, quando ela dorme, tem momentos de dor, mas é normal. Depois tem o narcisismo secundário, ou o narcisismo que é caracterizado por uma relação simbiótica grudada entre mãe e filho. E que essa célula narcísica, como se fala, ela tem que ser rompida pela figura do pai ou alguém nessa posição. Para daí o curso da coisa seguir, daí vem o Édipo, o complexo de Édipo. Então, esse segundo narcisismo é que é o problema do ponto de vista clínico, que produz o que o Freud chama de neuroses narcísicas, que é, na verdade, alguém que é profundamente dependente dos outros, que não conseguiu constituir minimamente uma espinha dorsal no seu desenvolvimento psíquico e que, portanto, será uma pessoa que, no fundo, para falar uma linguagem comum, terá uma autoestima baixa. Pois é, assim. Mas é justamente o contrário do que reza o senso comum e até o dicionário. Se você vai procurar no Ruais, por exemplo, você vai ver lá narcisismo, alta autoestima. O que você está dizendo é que, segundo Freud, é justamente o contrário. Exatamente o contrário. E é claro que, quando o senso comum trata de narcisismo, ele recolhe o significado do mito. Alguém que se acha muito bonito, encantado consigo mesmo. Mas veja que no mito, o Narciso se dá mal. O Freud capturou essa curva dramática do mito e capturou essa curva no sentido de perceber que esse suposto condição de ser, essa suposta condição de você ser autocentrado, suficiente, é no fundo uma personalidade extremamente frágil, que teme o mundo o tempo inteiro, que não consegue estabelecer relação com ninguém e, portanto, não é alguém que tem uma alta autoestima. É alguém que tem uma baixa autoestima. Agora, ele pode parecer aos outros que ele tem alta autoestima porque, na realidade, se mantém à distância. E ele fica precisando o tempo todo da aprovação do mundo para reafirmar o que nele é uma baixa autoestima. O narcisista conseguiria um bom relacionamento afetivo, hipoteticamente falando, se ele pudesse grudar na jugular de uma pessoa e que essa pessoa fosse generosa o bastante. O termo narcisista nasceu na mitologia grega, passou pela psiquiatria e foi adotado pela psicanálise. Quem que era o narcisista para a mitologia grega, para a psiquiatria e, por último, segundo Freud? A figura do Narciso é a figura do sujeito que vê o próprio reflexo na água como espelho e se apaixona por si mesmo, né?
E aí ele mergulha e acaba afogado. Então, tem uma conotação aí já negativa, trágica da situação. Essa concepção, quando passa pela psiquiatria, já na época do Freud, o narcisista é aquele sujeito que é fechado em si mesmo, que é visto como alguém que se ama muito, que não se relaciona com o mundo à sua volta, né? Quando a gente chega no Freud, que é, na verdade, quem colocou na praça a ideia de narcisismo como uma forma de distúrbio de comportamento ou de desvio do desenvolvimento de maturação normal, digamos assim, da vida psíquica, foi o Freud. Então, no Freud, você tem um narcisismo primário, como ele fala, que seria o narcisismo tipo normal, que é quando a criança está numa situação em que ela não sabe o que é ela, o que não é ela, então tudo é ela, né? E nesse momento ela tem momentos de prazer, quando ela mama, quando ela dorme, tem momentos de dor, mas é normal. Depois tem o narcisismo secundário, ou o narcisismo que é caracterizado por uma relação simbiótica grudada entre mãe e filho. E que essa célula narcísica, como se fala, ela tem que ser rompida pela figura do pai ou alguém nessa posição. Para daí o curso da coisa seguir, daí vem o Édipo, o complexo de Édipo. Então, esse segundo narcisismo é que é o problema do ponto de vista clínico, que produz o que o Freud chama de neuroses narcísicas, que é, na verdade, alguém que é profundamente dependente dos outros, que não conseguiu constituir minimamente uma espinha dorsal no seu desenvolvimento psíquico e que, portanto, será uma pessoa que, no fundo, para falar uma linguagem comum, terá uma autoestima baixa. Pois é, mas é justamente o contrário do que reza o senso comum e até o dicionário. Se você vai procurar no Ruais, por exemplo, você vai ver lá narcisismo, alta autoestima. O que você está dizendo é que, segundo Freud, é justamente o contrário. Exatamente o contrário. E é claro que, quando o senso comum trata de narcisismo, ele recolhe o significado do mito. Alguém que se acha muito bonito, encantado consigo mesmo. Mas veja que no mito, o Narciso se dá mal. O Freud capturou essa, digamos, essa curva dramática do mito e capturou essa curva no sentido de perceber que esse suposto condição de ser, essa suposta condição de você ser autocentrado, suficiente, é no fundo uma personalidade extremamente frágil, que teme o mundo o tempo inteiro, que não consegue estabelecer relação com ninguém e, portanto, não é alguém que tem uma alta autoestima. É alguém que tem uma baixa autoestima. Agora, ele pode parecer aos outros que ele tem alta autoestima, porque na realidade se mantém à distância. E ele fica precisando o tempo todo da aprovação do mundo para reafirmar o que nele é uma baixa autoestima. O narcisista conseguiria um bom relacionamento afetivo, hipoteticamente falando, se ele pudesse grudar na jugular de uma pessoa e que essa pessoa fosse generosa o bastante